Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. É muito bom saber que está aí. Obrigada pela sua companhia. Hoje nós realizamos um trabalho às 9h15, 19h30 com as Mulheres de Deus. Elas dão um plantão de atendimento. Se você desejar um aconselhamento, em qualquer uma de nossas reuniões, você vai poder ser atendida por uma mulher de Deus e, com muito prazer, elas vão apoiar você. Em nome de Jesus. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, abrindo o jejum do impossível. Isso vai acontecer em todos os templos. Nós vamos passar a madrugada de joelhos, em oração e em jejum, buscando a Deus. Isso é uma vitória muito grande. Você tirar um tempo para buscar a Deus é uma grande vitória para a tua vida. Porque se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Então nós vamos passar em jejum, em oração, e vamos dar encerramento das 7 às 8 da manhã de quinta-feira. Então, quinta-feira é feriado. Você pode passar na presença de Deus e depois tem o dia para descansar ou até mesmo viajar. Olha o que diz aqui em Daniel 4, no 36. Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele podia falar de arrogância com propriedade. Ele foi um homem muito arrogante. Talvez podemos usá-lo como o símbolo da arrogância. Um homem muito arrogante, exaltado, orgulhoso. E nunca parou, tendo oportunidade, para olhar para Deus, se voltar para Deus, glorificar a Deus. Mas vivia conquistando, ele queria mais e mais poder. Mais e mais poder. E foi deixando entrar deuses e fabricando e inventando deuses e deuses, e fez da Babilônia o centro da idolatria. Havia ali deuses e muitos deuses. Acredita-se que talvez uns 2.000 deuses diferentes. Então, muitos deuses. Então, estou protegido. Muito ouro, muita riqueza, muito poder. Então, estou protegido. Porque tem gente que só confia naquilo que ele vê. Na força humana, no poder do dinheiro, no poder da ciência, em deuses inventados. Então, eu vou colocar esse amuletozinho aqui, eu vou me proteger, eu vou colocar esse aqui. E eu vou fazer isto e aquilo, e eu vou estar protegido. Bom, ele tinha, então, muitos deuses que deveriam ter protegido ele. Mas não puderam, não.
Deus, quando tratou com ele, tratou mesmo. Deus o chamou para ele. Deu para ele mesmo um sonho. Deu a ele a oportunidade de se voltar para ele. Mas Nabucodonosor não queria Deus. Não queria Deus. Talvez na cabeça dele, ele era tão forte e poderoso que isso era conversa fiada. Ninguém podia tirá-lo de onde ele estava. E depois, com tantos deuses, ele estava muito super protegido. Mas ele se mostrou um estúpido, ser um estúpido, apesar de tanto poder, ele era um estúpido. E ele deixou bem claro que era. Ele não se voltou para Deus, ele não glorificou a Deus, ele continuou confiando na força do seu braço, na força do seu poder, na força dos seus deuses. E tratava Deus como nada. Até que, após Deus dar a ele 1 ano de tempo para se arrepender, para se voltar para ele, Deus o avisou, Deus deu um sonho a ele, foi revelado que era para ele se voltar para Deus. Porque senão ele ia perder o que ele tinha. Mas ele não quis. Ele teve 1 ano, 1 ano é muita coisa. 1 ano para pensar, para raciocinar, para analisar, para se voltar para Deus, para chegar onde Deus quer. Onde Deus queria. E ele não se submeteu. Em nada. Quando findou aquele ano, 1 ano, 12 meses, ele perdeu o reino. Ficou como louco. Enlouqueceu. Ficou louco. Louco, louco mesmo. Louco de louco, literalmente louco. De perder o raciocínio, de passar a comer grama e se tornou um animal. Ele vivia como um animal no meio dos animais. E assim ele permaneceu por 3 anos e meio. Como um animal. Ele desceu a um nível de loucura e de sofrimento que não dá nem para explicar. Vivia em lugares imundos e abrigos imundos. Imagina, sol, chuva, frio, sereno, no meio do nada, com os animais. E a comida dele está aqui, você pode ler. Era grama. O homem que comeu do que havia de melhor no mundo, por 3 anos e meio, comeu grama. Só que não é, às vezes a gente usa essa expressão, né? Mas não, no caso dele foi literal. Ele comeu grama por 3 anos e meio. E sabe o que você tem que entender? Ele teve 12 meses para não passar por isso. Ele teve 1 ano. Deus deu a ele 1 ano de tempo e oportunidade. Ele não precisava ter descido a esse nível de sofrimento. Ele não precisava ter passado por tudo isso que ele passou. Mas tem gente que é cabeça dura, que é coração duro, tem coração duro, que é dura. Deus fala, mas ela não chega. Sabe? Deus fala, daqui a pouco ela esquece. Deus fala, daqui a pouco ela... acho que não era bem assim, não. Não é bem assim. Deus fala com ela. Deus tem falado com você. Mas talvez é aquilo, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa finge que não é com ela.
Não é bem assim. Isso é história, conversa fiada. E aí arruma aquele monte de desculpas para tentar se convencer, se enganar. E assim vai tocando, até que chega aquele dia que não há mais como tocar. E é o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi até chegar o dia que não teve mais. Acabou. Findou o tempo. Aí foi comer grama. E aí é aquilo, né? Você entra num tempo e para sair dele, não sai fácil. Não sai. Tinha um tempo determinado para ele comer grama. Agora você vai comer grama por esse tempo. Ele teve 1 ano para evitar isso. Agora que entrou no tempo de comer grama, não vai sair dele. E você vê, ele fugiu tanto achando que buscar a Deus era uma perda. Fugiu, achando que buscar a Deus era uma perda para a vida dele. E quando ele voltou ao entendimento, ele imediatamente, agora com inteligência, ele precisou descer aquele nível de sofrimento tão grande, baixou tanto, para poder ficar esperto, né, inteligente. Então, quando ele voltou ao entendimento, a primeira coisa que ele fez foi glorificar a Deus, dar honra a Deus e reverenciar a Deus e entender, deixar bem claro, agora eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu, com tantos deuses, nenhum pôde me proteger. Com tanto poder e honra, nada disso pode impedir do Senhor colocar um basta na arrogância, no orgulho, nessa minha conduta, na conduta errada que ele tinha. Para ele era perda. E quando ele se voltou para Deus, que Deus restaurou, porque Deus restaurou o reinado dele, a glória dele, como eu li para você, foi ainda maior. Então, para ele, buscar a Deus era uma perda. E quando ele se voltou para Deus, ele cresceu mais. Ele teve tudo restituído e com mais força, e com mais glória, com mais poder. Então, às vezes você está aí fugindo de Deus, e rejeitando a Deus, achando que vai ter alguma perda. Ah, eu vou perder se eu buscar a Deus. Nabucodonosor não perdeu nada, pelo contrário. Quando ele se voltou para Deus, aí que ele cresceu mais. Aí que ele cresceu mais. E ele deixou bem claro, Deus faz, está aqui, ó. Tudo que ele faz é certo. Tudo o que ele faz é certo. Então ele entendeu que ele realmente precisava passar por aquilo para aprender, para mudar a sua conduta, o seu caráter. Ele entendeu. Ele podia ter evitado, ele podia ter mudado antes, mas não quis. Então, passou por aquilo. Ele entendeu que Deus estava certo. E eu vejo isso como maravilhoso. Você vê que ele agora era um homem transformado mesmo. Ele passou a amar a Deus, a reverenciar a Deus, entendeu o trabalhar de Deus. E que coisa maravilhosa. Às vezes eu vejo pessoas fugindo da presença de Deus, achando que vão ter alguma perda. Ah, eu vou perder, vai ser uma condição menor. E isso é um absurdo. A vida de Nabucodonosor ficou infinitamente melhor depois que ele passou a buscar Deus, em todos os aspectos. Porque ele mudou como pessoa, ele prosperou ainda mais, ele ficou mais forte. Entendeu? Então, talvez você está aí fugindo de buscar Deus, achando que vai perder, e confiando em tantas coisas que não podem te proteger. Tantos deuses, tanta honra, tanto poder, nada disso pode impedir de Deus agir com Nabucodonosor, porque Deus tem o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é. O Nabucodonosor tinha tantos deuses, mas nenhum com D maiúsculo, que é o Senhor. Ele não tinha o Senhor. Mas quando ele passou a ter o Senhor,
A vida dele mudou. E mudou para melhor. Está aqui. Ele falando. Mudou para melhor. A minha glória foi ainda maior. Veio a ser. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Então ele não perdeu nada. Ele só ganhou. Então se volte para Deus. Não fica longe de Deus. Não endureça contra Deus. Se Ele está buscando por você, isso é prova de amor. Se renda a Deus. Se submeta a Ele. Volte-se para Ele. Você só tem a ganhar com isso. A vida do Nabucodonosor ficou bem melhor depois de tudo isso aqui. Depois que ele passou a reverenciar o Senhor como Todo-Poderoso. E a sua? Amanhã, talvez você vai estar falando igualzinho Nabucodonosor. Que besteira, né? Tanto tempo, uma mente tão fechada, tão longe de Deus. Por estupidez. A melhor coisa que uma pessoa faz na vida, a melhor decisão de uma pessoa é buscar Deus. E o Nabucodonosor deixou bem claro que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Foi passar a glorificar o Senhor. Ele passou a glorificar a Deus. E tudo na vida dele melhorou, avançou, cresceu, prosperou em todas as áreas. Entendeu? Então não tem perdas em buscar a Deus, só ganhos. A pessoa ganha como pessoa, a paz, o espírito, a alegria, em todas as áreas. O Nabucodonosor mudou. As mudanças só aconteceram fora porque mudou dentro dele. Porque elas aconteceram dentro dele primeiro. Então, vencer é uma tarefa interna. A partir do momento que muda aqui dentro, que você se volta para Deus, aqui fora as coisas mudam também. Se você crer, desejar e quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar sobre a TV. Eu volto já para nós orarmos. Tudo que se puder imaginar de bom é esse ministério aqui de mudança de vida. Eu, bispo, mudei muito, graças a Deus, com os ensinamentos, a palavra, o entendimento. Eu levo para casa, chega lá eu passo para os meus familiares, digo para eles, hoje eu sou de Jesus. Às vezes vejo coisas erradas em casa e digo, gente, cuidado, Deus está aqui presente conosco. Eu trouxe ele comigo. Então, isso é a mudança de vida. Eu adquiri muito entendimento, saí da vida mundana que Deus me tirou. Como é a vida mundana? É esse mundo que a gente vê tanta coisa errada e a gente acha que a gente está certo, bispo. E a gente não está certa. A gente está num entendimento totalmente oposto. Quando passa a frequentar um ministério como este aqui, passa a entender o entendimento da palavra, que é o livro da vida, que é a Bíblia, a mudança de vida vem, com certeza. E nisso tudo eu adquiri esse bem aqui, que foi um projeto de conquista, de fé com Jesus. Certo? Então eu digo para todos, venham conhecer, venham ter o entendimento da palavra, venham conhecer esse ministério tão abençoado, que é o mudança de vida, que é a mudança de vida, e é mudança totalmente, bispo, total. Esse testemunho que eu estou dando hoje é do corredor de carros do ano de 2011, que foi do projeto de conquista. Hoje eu estou aqui, ó, com o projeto 2012 e com certeza eu vou conseguir com um projeto, com a fé que eu tenho com Jesus, a minha casa, e vou trocar de carro também. Melhor do que este. Sempre avançando. Sempre avançando, sempre avançando. Na fé de voar alto como a águia. Na fé de voar como alto
Mais que a água com Jesus, muito mais. Bem abençoada. Abençoada e feliz. E feliz com a mudança em tudo, bispo, em tudo. No procedimento de vida, no meu andar. Como o senhor disse hoje na palavra, hoje, domingo, hoje é dia 23, não é isso? O senhor disse, eu vi e é com certeza tudo que o senhor disse. Isso tudo tem que acontecer na vida da gente e a mudança, com certeza. Amém. Deus abençoe. Amém. Amanhã, às 19h30, início do Jejum do Impossível. Com o encerramento na quinta-feira, dia 7, das 7 às 8 horas da manhã. Pois nada é impossível para Deus. O Ministério Mudança de Vida passará 12 horas de jejum, clamando, sem cessar, ao Deus vivo em favor do que o impossível aconteça na sua vida. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez tenha resistido tanto em te buscar, vem resistindo em se voltar para o Senhor. Que nesse momento, meu Deus, ela seja tocada, que ela possa entender essa história verídica do rei Nabucodonosor, um homem que foi tão forte e poderoso, e na época dele, o homem mais forte e poderoso da face da terra. E que conquistou tanto, 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 e não reverenciou o Senhor. Não entendeu que tudo o que ele tinha e onde tinha chegado foi porque o Senhor abençoou. Foi porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. E em nenhum momento ele deu glória ao Senhor. E teve que descer a um nível tão baixo de sofrimento e sofreu tanto para entender que o Senhor domina. O Senhor manda. O Senhor. E ninguém, como ele mesmo disse, ninguém é capaz de resistir à sua mão. O Senhor ama essa pessoa, está buscando por ela. Está buscando por ela, está buscando por ela. E está na hora dela entender que a saída é te buscar. A atitude inteligente é reverenciá-lo, é se voltar para o Senhor. Que ela possa deixar entrar dentro do entendimento dela, que não há saída fora do Senhor. Não há solução, não há vida, não há salvação, não há segurança fora do Senhor. O Senhor é o que ela precisa, o que falta na vida dela é o Senhor. Ninguém, nem nada, nenhum Deus de D minúsculo pode socorrê-la, protegê-la, livrá-la. Só o Senhor. E que ela entenda que essa ideia de que uma hora vai mudar, não vai. Se ela agora não buscar o Senhor, nada mudará. Se nada mudar, nada mudará. Ó Deus, que ela entenda que não importa quem é o líder, seja quem for. Ela pode ter força, ela pode ter poder, ela pode isso e aquilo, mas quem governa é o Senhor. Não importa quem lidera, quem governa é o Senhor. Ela pode estar à frente de alguma coisa, mas o Senhor é quem governa. O Senhor é quem domina. E ela tem que entender isso e se submeter ao Senhor. Se voltar para o Senhor. Cobre ela com teu sangue. E que o entendimento entre. E que ela haja com inteligência. E decida colocar a vida dela nas tuas mãos. Abençoa a vida dela, o lar, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Twitter, eu consagro tudo que está no receptor: água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, e determino milagres, soluções, portas abertas, milagres, mudanças. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas,
porque elas têm financiado a tua obra. Que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado, tenham com fartura, com abundância, tenham para dar. Que elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Visita todos com vitórias, com entendimento, salvação e um despertamento. Que haja um despertamento na vida de cada um. Abençoa cada um. Agora, Senhor, é o que eu peço e agradeço para que o teu nome seja glorificado em tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30, abrindo o jejum do impossível. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Clama a mim e responder-te-ei. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Você quer vitória? Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me acharão. Cerca de 12 horas de joelhos em oração na madrugada. Aí os templos ficam abertos e a gente de joelhos, clamando e clamando sem cessar, numa corrente de fé. Sai um, entra o outro, sem parar. Não tem como Deus não agir. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai agir, Ele vai te dar vitória. Mas é buscando a Ele. Venha buscá-lo. Se submeta a Ele. Se Deus tem chamado por você, é porque Ele quer fazer uma obra maravilhosa. Como disse Nabucodonosor, tudo que Deus faz é certo. Confia no trabalhar de Deus. E se submeta a Ele com toda a força e entrega. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.